Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está aconselhando os discípulos e a multidão para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento é a hipocrisia, que significa falsidade, fingimento. Eles falam bonito, mas não fazem aquilo que falam. Fala bonito para as pessoas ouvirem, mas depois tem atitudes feias. Isso acontecia muito com os fariseus na época de Jesus. Jesus sabia que eles também tinham seus valores, mas era uma aparência. Jesus sabia que eles eram muito religiosos, praticantes da lei de Deus, queriam observar a tradição, praticar, mas tudo isso era mecânico. Profundamente o coração era vazio. Deus não entrava nesse coração. Porque essa perfeição no conhecimento da lei, na prática da lei, muitas vezes era um orgulho. Eu sou um bom judeu. E quando a gente está muito orgulhoso, a gente se enche mais de si e Deus não entra no nosso coração. Então devemos lutar para praticar o cristianismo, para sermos bons e santos cristãos, mas isso não deve ser motivo de orgulho. Também o povo gostava dos fariseus, lhes tinha uma grande admiração. Por isso Jesus está falando não só aos discípulos, mas à grande multidão. Está orientando. O povo achava que os fariseus eram pessoas santas, próximos de Deus. Mas Jesus observava bem. Jesus conhecia o coração de todos. E Jesus observava que eles aparentavam, mas na verdade não viviam tudo aquilo que eles acreditavam. Havia mais aparência do que realidade. Nosso cristianismo não deve ser uma religião de aparência, deve ser algo real. Queridos irmãos e irmãs, os fariseus se exibiam como devotos. A gente não deve fazer uma exibição da nossa fé, que nós rezamos, que somos fiéis ao rosário. Devemos sim testemunhar,
para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, não a nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está tentando tirar essa máscara da exibição, está tentando tirar a vaidade. Jesus está censurando os fariseus porque eles viviam mais preocupados com o secundário, com detalhes da lei, preocupados com coisas às vezes até miúdas, esquecendo do principal, o amor e o respeito pelo próximo. O amor a Deus de todo o coração e não somente da boca para fora. Por tudo isso, Jesus está dizendo hoje a nós: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Devemos tomar cuidado para que a hipocrisia não entre na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, vale recordar que o fermento é algo muito utilizado no ensinamento de Jesus. Em uma das parábolas ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Depois Jesus vai dizer que nós precisamos ser esse fermento na massa. Então, como nós devemos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, nós devemos pedir o fermento da graça de Deus, o fermento da fé, o fermento que traz o reino de Deus para próximo de nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está mostrando, pelo fermento do reino de Deus, que ele vai reinar em todos os lugares da nossa vida, na sociedade, na igreja. Ele reprova os fariseus porque esse fermento do reino de Deus, da bondade, da caridade, da humildade, da verdade, da mansidão, não entrava no coração dos fariseus. Então que Jesus possa tirar do nosso coração o fermento da maldade, o fermento que não faz crescer o reino de Deus, o fermento da falta de perdão, o fermento da hipocrisia, e que ele possa colocar o bom fermento no nosso coração, que é a Eucaristia, a presença de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.